São agora 9 horas e 21 minutos. O mundo comemora hoje o dia para a eliminação da violência contra a mulher, uma realidade que continua, infelizmente, a marcar tragicamente o dia-a-dia de todos os países do mundo. Ontem ficámos a saber que em Portugal, desde o início do ano, 25 mulheres foram mortas por companheiros ou ex-companheiros, mas a violência é também feita pelos abusos psicológicos. Para falar deste tema ainda bastante preocupante em Portugal, temos em estúdio aqui na edição da manhã, muito bom dia, João Lázaro, é secretário-geral da APAV, uma associação que há muito tempo que lida com este problema. Eu talvez começaria por uma dúvida que a mim me marca pessoalmente, que é a seguinte: o facto de termos mais casos hoje em dia, destas estatísticas serem tão negras, justifica-se de que forma? Pelo aumento de facto da violência em Portugal ou porque cada vez mais as pessoas não têm medo de denunciar estes casos? Eu penso que ambas as afirmações são verdade. Por um lado, e por um grande caminho que a sociedade portuguesa tem vindo de consciencialização e de intolerância à questão da violência doméstica. A violência doméstica é sobretudo uma violência no feminino. A maioria são vítimas, mas não só, há homens, pessoas idosas, crianças, mas é maioritariamente uma violência feminina e no feminino cada vez há menos intolerância nas comunidades. Por outro lado, havendo mais consciência por parte das vítimas, as vítimas permanecem cada vez menos na relação violenta, toleram cada vez menos essa violência e procuram sair do seu ciclo de violência, procurando ajuda e procurando um ciclo e uma vida sem violência. Por outro lado, e paralelamente, uma vez, por exemplo, que a APAV faça todo o trabalho que tem sido feito pela sociedade em geral, pela administração pública também, por exemplo, a APAV cada vez chegam mais os casos mais complexos, de intervenção mais complexa, mais difícil. E registre-se também o Observatório de Imprensa relativamente aos homicídios e, por exemplo, a APAV, comparando apenas 2 semestres, e a comparação de estatísticas de semestres são sempre difíceis, podem induzir em erro, mas a APAV no primeiro semestre de 2008 registrou 8 casos entre homicídios tentados, ou seja, tentativas de homicídio e homicídios concretizados, chamados homicídios consumados. Para este ano, o ano passado registámos 4, para este ano, no mesmo período, registámos cerca de 18 casos. O que significa que tem um paralelo de leitura com os dados, por exemplo, com o Observatório, também com os dados das estatísticas nacionais, que nos dizem que a criminalidade está a ficar mais violenta e também, neste caso específico e nesta área específica da violência doméstica. E conseguem, de alguma forma, perceber se, quando falamos de violência física e psicológica, continua a haver uma predominância da física? Têm dados sobre isso, sobre essa diferença? Há muita violência, os chamados maus-tratos físicos, mas há igualmente tanto ou mais maus-tratos psicológicos. A grande diferença é que os físicos são visíveis, são registáveis, podem tirar fotografias, ou seja, é muito mais fácil fazer prova em tribunal, de convencer as pessoas que aconteceu a violência. Os psicológicos são muitas vezes duradouros, mas são menos visíveis. Mas para além disso, devemos considerar, e a APAV considera, na população que apoia anualmente e na Rede Nacional de Gabinetes de Apoio à Vítima, não só a questão dos maus-tratos físicos e psicológicos, mas também, por exemplo, os crimes sexuais que acontecem no âmbito das relações de intimidade, subtração de menores, ou seja, há uma série de crimes que realizados no âmbito familiar e nas relações de intimidade, claramente que também são violência doméstica, para além da questão apenas da violência e da violência física. O que é que pode ser e deve ser feito ainda em Portugal para proteger estas mulheres? Primeiramente, e não é claramente só um problema das vítimas de crime e das vítimas de violência doméstica, a questão da eficácia do sistema criminal. Mais muitas vezes do que haver novas leis, novos estatutos legais, cada governo quer ter a sua lei, o seu estatuto, é fazer com que as leis sejam eficazes. Ou seja, muitas vezes a mudança constante, que se percebe claramente com o objetivo de apurar as leis, provocam cada vez, muitas vezes, confusão, e significa que quem aplica as leis no dia-a-dia, os tribunais, as polícias, muitas vezes confrontam-se com uma sucessão de leis, que às tantas já é confuso.
maior eficácia na aplicação das leis, aplicação de todo o manancial de instrumentos, por exemplo, que já existem, no ponto de vista legal, o afastamento do agressor do local do crime, que muitas vezes é a residência. Deve ser, já foi menos, deveria ser muito mais. Há muitas vidas e muitas situações de violência que se podiam poupar, porque continua a ser verdade, verdade que a vítima, regra geral, tem desde logo uma dupla vitimação, porque sendo vítima, no caso da violência doméstica, é ela que tem que deixar, a residência, o local de crime. Mas depois... Mas a vida continua e é preciso apoiar essas pessoas também, não é? É preciso apoiar essas pessoas, é preciso... Existe já um sistema nacional, uma estrutura nacional em que as ONGs, as organizações não governamentais, têm um grande papel, porque são elas que fazem, sempre fizeram e colocaram a questão, quer na agenda mediática, quer na agenda política, quer na agenda social, ou seja, os meios têm que continuar a ser disponibilizados. E depois respostas integradas no sentido dos vários parceiros, dos vários intervenientes, polícias, tribunais, ONGs, instituições sociais, estatais, estarem mais em sintonia e trabalharem em equipa também para que essas respostas possam ser verdade. Depois, e só para acabar, claro, a violência doméstica e os últimos 10 anos, deixando um sinal positivo, os últimos 10 anos ensinaram que muitas vezes o que se diz da sociedade portuguesa e de cada um de nós como cidadão, que somos aliados do que acontece, a questão da evolução da violência doméstica demonstra exatamente ao contrário. Atualmente, as preocupações que existem e que são sérias, e o problema que é sério da violência doméstica, eu diria que seria muito mais se não houvesse cada vez mais que há uma consciência individual de cada um como cidadão, que tem um papel de pedir mais meios, tem um papel de exigir. Até um dever. Um dever no direito, um direito e obrigação, quer das instituições privadas, quer das instituições públicas, que essas respostas sejam dadas. João Lázaro, muito obrigada pela sua presença nesta edição da manhã.